no mais poderoso e glorioso nome de Jesus, que é o estudo que está lá em Filipenses 2, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, trabalhe a sua própria salvação com temor e tremor. Amém, amados? Então, você vê que esse é o caráter do cristão verdadeiro, daquele que serve a Deus. Shalom, seja bem-vindo, irmão Davi. Aleluia. Então, amados, você vê o que é um cristão verdadeiro, né? O cristão verdadeiro, ele obedece na presença e também na ausência do pastor, né? Porque na verdade nós não obedecemos homens, mas nós obedecemos o Senhor. Então aqui você vê que o apóstolo fala, né? Como sempre vocês obedecem, não apenas na minha presença, porém muito mais. Olha que glória poderosa, amados. Muito mais agora na minha ausência. Quer dizer, é você aprender e você continuar com aquele aprendizado, amém? Você vê que, né, nós nos arrependemos todos os dias, diariamente. Por quê? Porque nós vivemos, amados, no mundo tenebroso, no mundo de trevas, né? E você vê que o cristão, ele não vive no pecado voluntário, mas pode passar alguma coisa na nossa mente. Nós podemos falar alguma coisa. Então, amados, antes de entrar na presença do Altíssimo, nós temos que ser lavados, purificados. Amém? Então, hoje nós vamos encerrar esse estudo e vamos começar um estudo poderoso na próxima semana. Amém? Então, nós estávamos aprendendo na aula passada, amados, sobre a ajuda para trabalhar a nossa salvação. E na aula passada, né, nós vemos sobre o temor do Senhor, né? Que nós aprendemos que o temor do Senhor é muito mais além do que nós imaginamos, né? Que o temor do Senhor, ele é o princípio da inteligência. Então você vê que uma pessoa, quando ela teme a Deus, ela é inteligente. Ela é uma pessoa sábia. Ela tem o entendimento dos céus. Porque você vê que tudo está firmado numa base, assim como uma construção de uma casa. Se não houver uma base, amados, como que você vai jogar 3, 4 andares em cima? É ou não é verdade? Você vê que quando faz o prédio, eles passam a maior parte do tempo fazendo o alicerce, cavando, tirando o caminhão de terra, vendo aquele solo, colocando estaca, concretando para depois levantar o prédio. Porque sem a base, aquilo vai tudo para o chão, não é verdade? Assim também, o cristão sem o temor do Senhor, ele não vai muito longe, né? A vida dele se desmorona rapidamente. Amém? Então hoje nós vamos ver, continuar vendo, né, algumas ajudas, amados, para nós trabalhar a nossa salvação, né? E a outra ajuda na operação da salvação é o amor. Amém, amados? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor. O amor faz o trabalho prosseguir com alegria. 7 anos de trabalho parecia nada a Jacó, por causa do amor que ele tinha por Raquel. O amor facilita tudo. É como asas para o pássaro, como rodas para o carro, como velas para o navio, que transporta a alma rapidamente e alegremente ao dever. O amor nunca se cansa. Amém, amados? Então, você vê que você tem que amar a Deus em primeiro lugar, amar o seu próximo, e o próximo mais próximo de você é você mesmo. É ou não é verdade? Então você tem que amar a sua alma. Você tem que querer passar a eternidade no céu com o Senhor, né? Então você tem que amar isso, você tem que amar as coisas espirituais, as coisas celestiais, fazer tudo com amor, porque afinal de contas você está lutando. Por isso você vê que a palavra diz: trabalhe a sua própria salvação. Por quê, amados? A salvação é uma coisa individual. Cada um tem a sua, cada um tem que trabalhar a sua. Amém?
você vê que cada um de nós tem um tipo de dificuldade nesse trabalho. É ou não é verdade? Uns têm a própria família, outros têm um trabalho, outros têm alguma dificuldade, outros têm uma enfermidade. Quer dizer, sempre vai surgir barreiras, né? Mas o interessado disso tudo somos quem? Nós. Porque lutamos e trabalhamos pela nossa entrada no reino dos céus. Nós aprendemos, amados, que não é pelo nosso trabalho, é pelo sangue de Jesus. Mas se nós não trabalhar, não é verdade? Então, como que nós vamos ser salvos? É igual, por exemplo, a pessoa achar que não precisa trabalhar mais. Ah, não vou trabalhar mais, não vou arrumar emprego. Ah, o Senhor está vindo, eu vou parar a minha vida. Aí o que vai acontecer? Não vai acabar a comida? Não vai vir a conta de água, a conta de luz, a conta da internet? Não é verdade? Então, amados, enquanto nós estivermos nessa terra, nós não temos que trabalhar? Não é verdade? Temos que ganhar o nosso pão. Então, você vê que é da mesma forma a nossa salvação. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que trabalhar e cuidar da nossa salvação, porque a nossa salvação é uma pérola preciosa. E o inimigo está doidinho, amados, para roubar a nossa salvação, para roubar a nossa coroa. Amém? Então você vê que a palavra aqui dá um exemplo, né, de Jacó. Jacó, quando ele se dispôs a trabalhar 7 anos pelo amor de Raquel, né, ele mesmo confessou em Gênesis, você pode anotar aí, Gênesis 29, no versículo 20, né, para você estar lendo. E a palavra diz assim: então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que o amava. Amém? Então você vê que quando tem o amor, né, amados, as coisas elas são mais fáceis, não é verdade? Por amor, né, a nossa alma, a nossa salvação. Porque você vê que tudo aqui está passando de uma forma rapidamente. O Messias pode vir a qualquer momento, pode acontecer o arrebatamento. Então, amados, nós temos que estar preparados. Amém? Porque a garantia é que, dormindo no Senhor ou vivos, se nós estivermos preparados, é garantido. Você vê que a palavra diz que quando o Senhor Jesus vier nas nuvens para buscar a sua igreja, a palavra diz que aqueles que morreram, né, morreram para nós, porque a Bíblia não fala nem morte, aqueles que dormiram, né, aqueles que dormiram, amados, eles vão ressuscitar primeiro, e depois nós que estivermos vivos, seremos transformados, o nosso corpo será transformado num corpo de glória, para que nós venhamos a subir. Então você vê que Deus é fiel, né? Então quem dormiu, quem esperou antes de nós, né? Hoje eu recebi uma mensagem e a pessoa falou para mim assim: pastor, você prega a vinda do Messias, mas se a gente for ler a Bíblia, tem gente que está esperando isso há 2000 anos, eles estão vivos hoje? Não, eles estão vivos sim, por quê? Porque o cristão, ele não morre. Amém? O cristão, ele dorme no Senhor. E a palavra diz, o apóstolo Paulo deixou bem claro, que quando o Senhor vier nas nuvens, aqueles que esperaram a vida dele antes de nós e morreu preparados, morreu na vigilância, na santidade, num arrependimento diário, eles ressuscitarão primeiro. Olha para você ver por quê? Porque Deus é justo, amados. Se eles esperaram e se prepararam primeiro que nós, não é mais que justo que eles ressuscitem primeiro para eles subir no arrebatamento? Então, amado, o arrebatamento não é somente para quem estiver vivo. O arrebatamento é para aqueles que dormiram, mas com uma condição: aguardando a vinda do Messias. Aqueles que creram como nós estamos crendo hoje. Mas eles dormiram antes do arrebatamento? A palavra diz que eles ressuscitarão primeiro. Então você vê, amados, que o arrebatamento não é uma brincadeira. Você vê que até quem dormiu no Senhor só vai entrar no céu pelo arrebatamento, amados. Então você vê que tanto aqueles que dormiram no Senhor, esperando, aguardando, ressuscitarão primeiro. Porque os amados sabem que vai existir duas ressurreições. A primeira ressurreição é essa, no dia do arrebatamento.
E a segunda ressurreição é a dos ímpios, aqueles que não vão subir no arrebatamento. A Bíblia diz que eles ressuscitarão para a vergonha eterna, para serem lançados no lago de fogo, amados. Então não é uma brincadeira. Temos que nos preparar seriamente. Amém? Então você vê que é muito sério quando nós fazemos esse estudo. Trabalhe a sua salvação, né? Então essa pessoa, ela perguntou para mim assim, aí eu respondi para ela e respondi com as palavras de Pedro também, né? O apóstolo Pedro falou assim, ó, nós não podemos esquecer de uma coisa. Deus, ele é paciente e longânimo. E a paciência de Deus é para que nós venhamos a nos preparar. Porque se Jesus tivesse voltado meses atrás, anos atrás, talvez nenhum de nós conseguiria entrar no reino de Deus, amados. Porque nós estávamos enganados na apostasia, no evangelho da prosperidade, no evangelho da revelação, no evangelho do tudo pode. Aqui você pode fazer o que quiser, né? Aqui você dando suas ofertas, participando dos seus votos, você pode fazer o que quiser. Aqui você é livre, né? Como você vê que hoje já tem até a Bíblia que foi transformada, né, amados? Eles estão tirando partes da Bíblia que condena o pecado, para que eles possam continuar naquele pecado e ler a Bíblia sem que a Bíblia venha condenar, ou seja, adulterando a palavra de Deus. Amém? Então, amados, temos que ter amor, amar a Deus, amar a nossa alma, amar o nosso próximo, desejar ardentemente quando uma alma conhece a verdade, né? Como o irmão José está atravessando, a gente fica muito feliz, porque é a alma dele, amados. A alma dele não tem preço, a sua não tem preço, a minha não tem preço, é algo extraordinário. Não é verdade? É uma pessoa que está vindo se preparar para a vinda do Messias. Quer dizer, uma pessoa que está agora conhecendo que é possível a santidade, é possível viver de acordo com a palavra de Deus, porque eles nos enganaram, né? Quando eles disseram para nós que nós receberíamos poder quando descesse o Espírito Santo sobre nós, mas eles nos ensinaram que era poder para ter carro, casa, apartamento. Não, é poder para vencer o pecado. Amém? Poder para nos preparar para a vinda do Messias. Aleluia, né? Então, nada faça se não ter o amor em seu coração. E você será rapidamente rico em graça. O amor é uma graça ativa, vigorosa. Ele despreza os perigos, as dificuldades, como uma poderosa torrente. Carrega tudo à sua frente. Esta é a graça que toma o céu por violência. Tenham corações bem aquecidos com essa graça e vocês serão habilitados para essa obra. Amém, amados? Aqui quando o Senhor fala, toma o céu pela violência, amados, não é a violência de querer invadir o céu, não, amém? É esforço, amém? Aqui a palavra violência é esforço, dedicação, amém, amados? É matando o velho eu, matando as nossas vontades, amém? É trabalhar na força de Cristo, né, amados? Então, trabalhar na força de Cristo é outra ajuda que nós vamos ter no trabalho da nossa salvação, amados. Porque se você veja bem, nós, por nós mesmos, nada podemos fazer, não é verdade? Mas a nossa força vem de Cristo. Por isso que você vê que as Escrituras dizem assim, aquele que estiver fraco, diga, eu sou forte. Como que pode uma coisa dessa, né, amados? Como que pode uma pessoa ali fraquinha dizer que é forte? Ela é forte porque a força dela vem do Senhor. Amém, amados? Se você estiver desanimado, se você estiver passando por alguma situação difícil, confie no Senhor. Amém? Creia que Ele está com você. E a força da sua vida é o Senhor. Assim como está em Filipenses, depois você anota aí, Filipenses 4, versículo 13, diz assim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém, amados? A igreja da apostasia, a igreja da prosperidade, usa esse versículo para dizer que a pessoa ela vai tomar posse de coisas dessa terra, né, amados? Mas nós sabemos que isso aqui, nós podemos todas as coisas espirituais.
Nós podemos vencer o pecado, a doença, a dificuldade, o desemprego, qualquer coisa, nós podemos vencer pelo poder do Espírito de Deus. Amém? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, a nossa força vem do Senhor. Amém? Não é pelo nosso esforço próprio. Nós esforçamos, mas a força verdadeira do nosso interior é Jesus. Amém? Nunca vá ao trabalho sozinho. A força de Sansão estava no seu cabelo. A força do cristão está onde? No Senhor Jesus. Amém? Então, Sansão, o segredo dele era o cabelo, a força dele vinha do cabelo lá em Juízes, né? Mas a força do cristão está em Cristo. Amém? Cristo é a nossa força. Quando estiver qualquer dever para fazer, resistir a qualquer tentação, subjugar qualquer luxúria, passe sobre isso com a força de Cristo. Alguns saem contra o pecado na força das suas próprias mãos e eles acabam frustrados. Amém, amados? Então você vê que quando a gente tem, se a gente tentar, amados, ir na força da carne, nós não vamos longe. O pecado vai nos vencer. Amém? Porque a palavra diz que quem nos convence do pecado é o Espírito Santo, é a santidade. É ou não é verdade? Você vê que quando uma pessoa ela é imunda, então quando ela passa perto da imundícia, ela não sente nenhuma diferença, mas uma pessoa que é santa, quando chega próximo de alguma coisa imunda, então ela já sente aquilo, né, amado? E ela vai se desviar. Amém? Faça como Sansão. Ele primeiro clamou ao céu por ajuda e depois de ter se apoderado depois de ter apoderado dos pilares, ele derrubou a casa sobre o chefe dos filisteus. Quando nós envolvemos Cristo no labor, no trabalho, e assim nos apoderamos dos pilares de uma ordenança, em seguida nós derrubamos a casa sobre a casa de nossas concupiscências. Amém, amados? Então você vê que Sansão, ele quebrou o voto de consagração de Nazireu que ele tinha, né? Você vê que o diabo cegou ele. Nós vamos ter um estudo nosso próximo estudo vai entrar essa parte, né? Onde mostra o que o diabo faz com a pessoa, amados, quando ele não mantém a santidade. O estudo vai ser muito poderoso, amados, né? Então você vê que quando ele estava lá, ele se arrependeu e ele clamou ao Senhor, falou: Senhor, só mais uma vez, me ajuda, Senhor. Eu errei, eu pequei mesmo e eu me arrependo, mas eu te peço só mais uma vez, me dá aquela força, porque aquela força era o Espírito de Deus. Você vê que a Bíblia dizia que quando cortou o cabelo, quando ele quebrou a sua santidade com Deus, a Bíblia diz assim: e o Espírito do Senhor o deixou, e ele nem percebeu, amados. É isso que aconteceu com a igreja da apostasia. Por eles perder a santidade, quebrar o voto de castidade com Deus, o Espírito Santo os deixou e eles nem perceberam. E eles continuam achando que estão servindo a Deus, estão achando que estão santos. Mas você vê que quando houve o arrependimento, o Espírito do Senhor foi e deu a ele a força, e ele quebrou os pilares e derrubou o templo sobre todos os filisteus. Amém, amados? Então, amados, você vê que é somente com, né, a força do Senhor Jesus. Amém? E a outra coisa, amados, que para nós operar a nossa salvação é a humildade. Amém, amados? Né? Seja humilde. Não pense que o mérito vem pelo seu trabalho. Satanás quer nos impedir de trabalhar. Ou então, ele gostaria de fazer-nos orgulhosos do nosso trabalho. Amém? Você vê, às vezes, amados, a gente, né, num verdadeiro evangelho, você vê na graça de Deus sobre a sua vida, você vendo você se transformando, você vê o Espírito Santo te transformando de dentro para fora, né? Então, temos que ser humildes, porque nós estamos tendo um privilégio que muitos não teve, né? E muitos não houve ainda.
Então não podemos nos orgulhar, dizer, puxa vida, eu sou do Ministério de Arrependimento e Santidade, o Ministério dos Profetas do Senhor, eu estou me preparando para o arrebatamento, eu estou garantido, quer dizer, deixar o orgulho, né, amados? Não, nós temos que ser humildes, não é verdade? Desejar e almejar trazer as outras pessoas também, trazer os nossos familiares, trazer nossos filhos, nossos netos, não é verdade? Nossos pais, nossa mãe, trazer aqueles que nós conhecemos para o reino de Deus, para que naquele grande dia venhamos subir todos, né, no poderoso nome de Jesus. Amém? Trabalhe sobre os joelhos, passe muito tempo em oração. É outro ponto, amados, que nos ajuda no trabalho da nossa salvação. É joelhos no chão, amados. A oração. Amém? A oração é indispensável. Por que que a oração é indispensável? A oração é o momento onde você e Deus estão conectados, amados. A nossa oração, eu já ensinei para vocês e eu repito porque é muito importante, antes de nós orarmos ao Senhor ou dirigir a palavra ao Senhor, primeiramente nós temos que nos arrepender. Amém? Porque sem o arrependimento não vem o sangue de Jesus. Se nós não formos purificados pelo sangue de Jesus, a nossa oração não chega a Deus. Amém? Lá na apostasia, a gente chegava na igreja, amados, e já ia orando, pedindo carro, pedindo casa, pedindo cura, pedindo bênção familiar. Não é verdade? Mas nós sabemos, amados, primeiro nós temos que nos arrepender. Quando você se arrepende sincero, o sangue de Jesus te torna branco como a neve. Aí sim você vai poder entrar na presença do Santo dos Santos. Porque é através de Cristo que nós chegamos a Deus. E Deus é santo, 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 santo. Amém, amados? Sem o sangue de Jesus, não tem acesso a Deus Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz, ele mesmo diz, sem mim vocês não podem ir até o Pai. Então é pelo sangue de Jesus, através do arrependimento, amém? E quando nós nos arrependemos, amados, nós tomamos o cuidado para não voltar mais na prática daquele erro. Amém? Nós pedimos forças ao Senhor para que nós venhamos a superar aquele pecado. E quanto mais nós vamos superando, amados, porque a santidade, ela é algo que a santidade nunca termina, amados. A santidade nós vamos lutar até o dia do arrebatamento. E quanto mais santo nós nos tornamos, mais nós percebemos o quanto nós somos impuros. Amém? Quanto mais você vai se separando para Deus, você vai vendo quão miserável nós somos, amados. Então, quer dizer, é uma visão diferente, né? A apostasia, lá a gente já acha que está salvo, acha que, né? Você vê que a gente até fala coisas que às vezes é até pecado, né? Porque às vezes o pastor da apostasia fala, quem é que tem certeza da sua salvação? Eu tenho. Tem, mas está no pecado, está nas coisas erradas. Quer dizer, que certeza é essa, né, amados? E nós sabemos que quem está no pecado, a única certeza para ele é o lago de fogo, não é verdade? Então, amados, você vê que é uma coisa muito séria o trabalho da nossa salvação. Então, amados, trabalhe sobre os joelhos. Passe muito tempo em oração. Implore ao Espírito de Deus para ajudá-lo no trabalho. Faça essa oração, né? Então, você faça orações. Seja um homem e uma mulher de Deus de oração. Amém? Nós precisamos. Quando nós, amados, colocamos para o hábito de oração, você já não consegue mais ficar sem orar, porque é um momento seu e de Deus. Amém? É aquela comunhão entre pai e filho. Amém? Anote aí, amados, Cânticos 4:16. Diz assim, levanta-te, vento norte, e vento, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim. Amém? É o vento do Espírito Santo que deve assoprar no jardim da nossa vida. Amém, amados? Enquanto nós estamos trabalhando, temos que olhar para o Espírito. O que é a nossa preparação sem a operação do Espírito Santo? Quer dizer, como que nós podemos trabalhar sem o Espírito de Deus? Sem o Espírito Santo para nos santificar,
para nos revelar, nos mostrar o pecado, mostrar, né, amados, como esse mundo é tenebroso, né? Mostrar, pedir, Senhor, mostra para mim esse mundo do jeito que ele é, como o Senhor vê o pecado, a imoralidade, a mentira, o engano, e ele vai te mostrar, e você vai ver quão terrível é, né, a situação das pessoas e o quanto nós precisamos lutar para salvar essas almas, amém? O que é todo o nosso remar sem o vento forte do céu, né? É a mesma coisa você tá lá remando no mar e sem o vento para empurrar o seu barco, como é que você vai fazer? Você vai ficar, né, muito lento, mas é Deus que nos empurra, amém? Não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes na batalha. Nada prospera sem uma bênção, a qual a maneira de obtê-la, senão pela oração. Amém, amados? Então, a nossa vitória vem pela oração, vem pelo clamor, né? Nós clamamos o Senhor, né? Depois os amados lê Eclesiastes 9, versículo 11. Amém? Aleluia. E outra ajuda, amados, que nós vamos aprender hoje no nosso trabalho, da nossa salvação, é trabalhe em esperança, né? Temos que ter esperança. Pode falar, irmã Edinaldo. Eclesiastes 9, versículo 11. Amém? Então, amados, nós temos que trabalhar em esperança. Qual é a esperança, amados? A esperança de chegar no reino eterno. A esperança de ter uma coroa para quando nós estivermos perante o Senhor, como diz lá em Apocalipse, lançar as nossas coroas aos pés do Senhor e dizer, só o Senhor é o Rei dos Reis. Amém, amados? É nós termos o que apresentar para o Senhor. Amém? É como nós seremos coroados, teremos coroas. Então, a esperança da vida eterna, a esperança de vencer esse mundo, a esperança, amados, de viver eternamente em celebrações no céu, onde a palavra diz que nós nos assentaremos na mesa com Isaac, Jacó, com Abraão, amém? Com os patriarcas, nós, José, a irmã Maria, né? A Maria Antônia, a irmã Edinalva, a irmã Suliane, o meu pai Davi, né? Minha mãe Maria, que lá no céu nós seremos todos como os anjos, mas nós vamos conhecer uns aos outros. Amém, amados? Que maravilha vai ser, né? Já pensou? Nós estarmos indo na adoração celestial, comendo no banquete celestial, amados. Então nós temos que ter essa esperança, porque a esperança, né, vigora a nossa fé. Amém? Então nós temos que ter essa esperança genuína. Aquele que lavra deve lavrar com esperança. Você vê que quando uma pessoa, o lavrador, o agricultor, né, ele vai, ara a terra, ele compra o adubo caro, ele joga lá na terra e ele joga a semente. Mas ele tem a esperança que Deus vai fazer chover para aquela planta nascer. Depois ele vai ter a esperança que Deus vai fazer a chuva vir para a planta crescer. Depois ele vai precisar da chuva para aquela fruta, né? Para aquele cereal granar, né? O meu pai sabe, meu pai é agricultor, ele sabe como é que é, né? Ele depende do Senhor, porque se não vier a chuva na época certa, né? O milho não vai dar o milho, o feijão não vai dar o feijão, quer dizer, ele planta, mas a esperança está no Senhor, né? Então nós estamos trabalhando da mesma forma a nossa salvação, amados. Mas nós esperamos o quê? A ajuda do Senhor, a força do Senhor. Amém? Esperamos que o Espírito Santo nos segure pelas nossas mãos, para que o Espírito Santo não nos deixe olhar para a direita nem para a esquerda, que nada nessa vida venha nos seduzir, amados. Então nós temos essa esperança que aquele que começou a boa obra, como está escrito, há de terminar. Se ele chamou o irmão José, a irmã Maria, chamou a irmã Edinalva, se ele me chamou, então ele vai nos levar para o céu, ele vai nos ajudar a nos ficar firme, amados.
para que nós não venhamos fazer como diz a palavra, como o cão, né, amados? O cão que volta ao vômito. Porque você vê que tem muitos, amados, eles vêm para o evangelho verdadeiro e começa firme. De repente, o mundo seduz de novo, o evangelho da prosperidade começa a convidar de novo, eles voltam lá e comem toda aquela podridão que ele tinha jogado para fora. É como você vê que a palavra também diz da porca lavada. Você vê que Deus vai lá, tira da lama, limpa, purifica, lava. De repente, você está andando com a porquinha no seu braço, ela vê um lamaçal, ela pula do seu colo e vai de novo para o lamaçal, amados. Então nós temos que pedir ao Senhor para que isso nunca venha acontecer conosco, amados. Por quê? Porque nós, amados, corremos risco. Por que eu digo para você que nós corremos risco? Porque nós vivemos num corpo carnal. E a natureza do pecado ainda está em nós. Você vê que o exemplo da porca lavada é um bom exemplo. Você vê que a porca foi tirada do lamaçal, foi limpa, foi purificada, mas ela ainda tinha a natureza de porco. É ou não é verdade? Tanto é que quando ela viu a lama, ela correu para a lama. Então você vê que nós precisamos do Espírito Santo para quê? Para nos ajudar, amados, a vencer o pecado, a andar em santidade e nos manter na santidade. O que nos mantém na santidade é o sangue de Jesus. Então nós dependemos do Senhor. Amém? Então, os amados, anota aí 1 Coríntios, capítulo 9 e o versículo 10. Amém? Os amados está também lendo depois, né? Meditando, porque o estudo é assim, a gente estuda aqui, mas é bom estar sempre meditando, né? Vocês veem que eu mando a gravação, né? Para que você venha repassar com mais calma, pegar alguma coisa que você não pegou. Amém? Pode falar, irmã Dinaldo. É 9, versículo 10. Aleluia. A esperança é a âncora da alma. Lance essa âncora na promessa e você nunca afundará. Nada mais nos impede em nosso trabalho. Amém? Do que a incredulidade. Amém, amados? Anota aí também Hebreus, capítulo 6 e o versículo 19 para estar lendo depois. Amém? Então, amados, uma coisa terrível é a incredulidade, amados. Porque tem pessoas que ele se liberta da apostasia, se liberta, né, da teologia da prosperidade, do engano, e de repente, lá na frente, a incredulidade começa a entrar no coração. Porque a serpente, da mesma forma que ela fez com Eva, ela vai tentar fazer comigo e vai tentar com você. Ela vai falar assim, não, mas santidade não é bem assim, não. Não, se fosse então ninguém vai entrar no céu. E começa, amados, colocar o quê? A incredulidade, tentando te puxar para trás, te puxar para os velhos hábitos, para os velhos pecados. Por quê? Para que você não venha trabalhar a sua salvação e não venha entrar no reino de Deus. Amém? Então, nós temos que tomar cuidado com a incredulidade, porque você vê que a incredulidade ela pode vir na vida do cristão, né? Mesmo quando ele está na palavra. Mas vem através do quê? Através, a serpente pode usar, né? Um amigo, um conhecido, até mesmo um familiar. Quando você fala da santidade, ele já vem. Ah, mas não é bem assim, não. Ah, você. Ou então a serpente vem para te desanimar você. Ah, você não vai conseguir. É demais para você. Quer dizer, nós temos, amados, que repreender. Amém? E fechar o nosso coração para a incredulidade. Nós temos que perceber quando é a voz de Deus e quando é a voz do maligno falando para nos desanimar. Amém? Por isso você viu, a nossa força vem do Senhor. O Espírito Santo vem nos dar o discernimento, né? Para que nós não venhamos cair nessa voz, a voz enganosa. Amém? Certamente, diz um cristão, eu posso labutar todos os dias para a salvação e não obter nada, né? Então você vê que tem gente, amados, que ele deixa o desânimo entrar no coração, né? Porque nem tudo, amados, que é espiritual você consegue ver imediatamente. Não é verdade? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, uma oração. Vamos supor, eu fiz uma oração por irmão José arrumar um emprego.
eu fiz hoje. Aí ele sai cedo, amanhã ele já tá com aquela esperança, né? Aí eu vou conseguir hoje. Aí Deus fala assim: ah, eu vou provar o coração dele. Ou eu quero ver se ele vai fazer como os patriarcas mesmo, né? E aquele dia não acontece. Ou então, amados, vem um emprego para ele que vai totalmente contrário da nova vida que ele está projetando. Um emprego que ele não vai poder mais participar do estudo, não vai poder ir para a igreja. Um estudo que vai tirar todo o tempo dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai falar: não, se for um emprego para me afastar do Senhor, eu não quero. Então esse emprego não é o Senhor que está me mandando. Amém, amados? Porque ele vai ter que ter o discernimento. Porque pode vir um emprego até que ganha até bem. Porque você vê que quando o Senhor Jesus ele foi tentado, a Bíblia diz assim que o diabo levou ele num alto pináculo, numa alta torre, e mostrou toda a prosperidade desse mundo. Olha quem dá prosperidade, amados, facilmente. Ele mostrou todas as riquezas, todo o dinheiro, todo o glamour para o Senhor Jesus. E falou assim: ó, tá vendo todo esse dinheiro, toda essa riqueza? É minha, porque me foi dado. Isso eu não roubei, não. E Adão me deu de mão beijada lá no jardim quando ele desobedeceu a Deus. É meu. E essa prosperidade, esse dinheiro eu dou a quem eu quiser. A única coisa que eu quero é que se ajoelhe e me adore. Amém, amados? Então nós temos que tomar muito cuidado, amados. Porque o diabo, ele tem como também enganar a gente através, né, da prosperidade. Amém? Aleluia. Amados, aí tem aqui, amados, você anota aí Jeremias capítulo 8, versículo 22, amém? Jeremias 8, 22. E o versículo diz assim: porventura não há bálsamo em Gileade? Né? Então, amados, a palavra do Senhor pergunta, né? Porventura ainda não há o Senhor de cumprir a sua palavra? Não há poder no nosso Deus para que não cumpra as promessas? Amém, amados? Mas temos que confiar no Senhor. Amém? Confiar no Senhor verdadeiramente. E o Senhor, ele prova os nossos corações, né, amados? Às vezes a gente fala, né? Ah, eu vou fazer tal coisa. Não, eu pode vir o que for que eu tô firme. Às vezes o Senhor fala: ah, é verdade? Ah, então eu vou testar você. Igual o jovem rico, né? Eu sou filho de Abraão. Ah, você é filho de Abraão? Então eu vou colocar o seu irmão aí do seu lado. Quero ver se você vai ajudar ele. Colocou Lázaro e ele olhou para Lázaro e rejeitou Lázaro, achando que ele não era filho de Deus. Então você vê que as coisas espirituais não é conforme a gente pensa, né, amados? Será que não há propiciatório? Ó, borrife fé em cada dever. Olhe para a livre graça. Fixe o seu olhar no sangue de Jesus, que é o segredo da nossa vitória. Você vê que lá em Apocalipse está escrito assim, ó: e eles venceram pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Amém? Quer ser salvo? Faça o teu trabalho, unindo-o à fé. Amém? Então, amados, para nossa salvação, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos confiar no Senhor. Amém? E não pode faltar a fé, porque a fé é a certeza daquilo que espera, de fatos que nós não vê. Amém? É bem diferente da igreja da prosperidade, a igreja da apostasia, que dá um monte de objeto para a pessoa, dá lencinho, dá cajadinho, dá um monte de coisa. Nós não podemos tocar nesses ídolos. Amém, amados? Porque são todos ídolos, são idolatria. Porque a fé, ela é a certeza que você crê em Deus. É a certeza que Deus é vivo, que Deus é verdadeiro e que Ele vai responder a sua oração. Amém? Sem você tocar em nenhum objeto ou levar nenhum objeto para a sua casa. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Então, no próxima quarta-feira nós vamos começar um novo estudo. Amém? Eu não quero que ninguém perca, porque é para o bem espiritual de cada um de nós. Amém?